O mundo contemporâneo vive de boas ideias, projetos geniais, tecnologias revolucionárias que vão facilitar em muito a nossa vida. Um novo equipamento eletrônico, um novo utensílio, um serviço diferente. Mas qual a origem industrial da maior parte dessas boas ideias? Será que sempre as empresas acertam a mão quando tentam encontrar uma ideia inovadora? Quem são os gênios e por que algumas vezes eles não levam reconhecimento por seus feitos? Será que toda ideia é realmente boa? Vamos ver aqui casos em que a indústria ou foi gananciosa demais ou teve um projeto com origem um tanto quanto duvidosa. Vem para mais um debate no canal Temporizarte. Roda a vinheta. Sabemos que grande parte dessas mudanças no ponto de vista tecnológico e também empresarial vem da Revolução Industrial. E é claro, não dá para mencionar inovação tecnológica sem citar Nikola Tesla. Esse nome que já gera uma certa polêmica vem de um grande inventor, nascido em 1853 em Smiljan, um estudante de engenharia elétrica que desde muito jovem era considerado genial. Alguns alegam que ele tinha visões dos próprios inventos. E aos 26 anos mudou-se para Paris, resolveu abandonar a cidade. Vai embora! E foi trabalhar na Continental Edison Company, a companhia do Thomas Edison. 2 anos após o trabalho lá, foi mandado para Nova York, na sede central da empresa. Tinha uma proposta interessante com o próprio Thomas. Ele inovaria toda a linha elétrica do engenheiro a troco de $50 mil. Tesla trabalhou muito e conseguiu de fato fazer várias inovações na companhia de Edison. Porém, a cereja do bolo viria posteriormente. A suposta grande invenção e a briga viria depois da saída de Tesla da empresa de Thomas Edison, quando ele pegou estudos da sua juventude, a corrente alternada, e aplicou a alguns experimentos, como a turbina de Tesla, motor a indução e o transformador de alta voltagem. Na época, o próprio Thomas Edison tentou desacreditar os experimentos de Tesla. A inveja mata! Entretanto, George Westinghouse, dono da Westinghouse Electric Company, investiu no experimento de Nikola Tesla e com a tecnologia de corrente alternada construíram a usina de Niagara Falls, um grande marco na utilização da energia elétrica que permitiu que as correntes fossem transferidas para longas e longas distâncias. É o mesmo princípio que rege grande parte dos equipamentos elétricos que surgiram nessa época e que, por incrível que pareça, são utilizados até hoje. Apesar disso, no final de sua vida, Tesla estava fazendo testes para transmissão de energia elétrica sem fio, o que de fato acabou culminando na sua ruína. Alguns alegam que o experimento realmente não deu certo, outros falam que ele teve sucesso, mas que à época foi impedido ou tolhido de produzir em grande escala o seu experimento. Verdade ou não, foi um homem que acabou definhando e terminou a vida de uma forma um pouco melancólica e solitária. Alguns alegam que a sua tecnologia de corrente sem fio inspirou os modelos que temos hoje de transmissão de longa distância e até mesmo o Wi-Fi. Grandes invenções que deram certo e algumas vezes não são creditadas ao Tesla. Em 1928, Henry Ford, o grande fundador da empresa Ford no século XIX, tinha planos ambiciosos que envolviam a Amazônia brasileira. O homem que 25 anos havia desenvolvido o carro de maior acesso popular e principalmente uma forma de produção em larga escala e com uma enorme produtividade, estava com planos cada vez mais ostentosos para sua indústria. Apesar de todo o sucesso que ele tinha alcançado, algumas matérias-primas ainda não estavam sob controle dele. Era o caso da borracha, que até meados de 1870 era de grande domínio da Amazônia brasileira. Não aguento mais isso. Seringueiro tira leite do pau, seringueiro tira leite do pau. Entretanto, num dos casos de biopirataria mais incríveis do mundo, começaram a ser produzidos em regiões da Ásia. É aí que o domínio passou a ser europeu, posto que a Europa comandava os territórios asiáticos. E então, Ford tinha que comprar grande parte da produção da Europa. A ideia é trazer uma cidade para a Amazônia e literalmente dominar a produção da borracha, que era tão utilizada nos pneus
pneus e nas peças dos motores Ford. Então, em 1928, diversos navios carregados com casas pré-montadas feitas em Michigan e outros materiais pesados de indústria caminharam Rio Tapajós acima. A Fordlândia realmente foi construída, tá nesse território aqui. O interessante é que por quase 2 décadas, mesmo sem ter visitado o local, Henry Ford financiou o seu sonho de ter uma cidade na Amazônia. E é claro, os trabalhadores americanos e os trabalhadores brasileiros de fato nunca se entenderam muito. Diversos problemas com relação ao clima, problemas de doenças tropicais e, é claro, a rotina industrial imposta pelo próprio modelo fordista dentro da cidade acabaram não logrando tanto êxito. Apesar disso, toda uma estrutura foi erguida, com casas, uma piscina comunitária, igrejas e também ambientes de lazer, onde eles poderiam dançar, quadrilhas countries e até assistir filmes de Hollywood. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a cidade foi abandonada pelos americanos. Olha, norte-americano inventando cidade no meio da floresta, nem naqueles programas dos sobreviventes peladões lá isso dá certo. On everything. Don't start with me on day 1, Tyrion. She knows my name isn't Tyrion. Bom, e se um dos carros mais populares e famosos do mundo fosse ideia de um ditador? É o caso do Fusca, que surgiu da Volkswagen. E, por pior que pareça, é sim uma ideia de Hitler. Não, você não ouviu errado. A Volkswagen e o Fusca são concepções nazistas. Sim, no início da década de 30, quando a indústria de base alemã ia de vento em polpa, era necessário estimular a produção dos próprios veículos alemães. Veículos populares, acessíveis e que pudessem ser utilitários também em caso de guerra. Com uma guerra cada vez mais iminente, é lógico que Hitler já pensava num plano B para tudo. Foi então que ele chamou Ferdinand Porsche, o homem que fundou também a indústria Porsche, foi responsável pelo projeto principal da Volkswagen e também por diversos carros esportivos que surgiram posteriormente. E trabalhou bem próximo de Hitler. Para você ver que genialidade e moralidade não são duas coisas que andam juntas. E então, em 1935, o primeiro Fusca foi apresentado a Hitler. Pouco mais de 3 anos depois, a primeira pedra fundamental foi colocada em Wolfsburg, sede da primeira indústria da Volkswagen. A princípio, a ideia de Hitler é que os alemães tivessem tanto um carro popular, Volkswagen, o carro popular, e o Wolfsfänger, que seria o receptor ou o rádio. Pode parecer bobagem, mas eram os 2 itens de maior luxo para essa época. E de fato, Hitler conseguiu. O projeto do Fusca era extremamente inovador e um veículo que para a época era extremamente resistente. Bom, o caso é que a guerra passou e o projeto era realmente tão bom que o próprio Ferdinand Porsche levou para outras sedes industriais ao redor do mundo. E a Volkswagen foi uma das poucas empresas alemãs que conseguiu sobreviver ao pós-Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes problemas desses projetos da Volkswagen, acredita-se que vários trabalhadores escravos, prisioneiros de guerra, eram utilizados nas indústrias. Vale a reflexão. Olha uma coisa sobre o Fusca. Realmente é um veículo que dura bastante e já me falaram que literalmente qualquer um conserta um Fusca. Eu achava que isso era bobagem, mas pelo visto não é. Bom, mas e o futuro? Já temos grandes industriais hoje pensando a tecnologia e onde explorar daqui 20, 30 anos ou até mais. É o caso do famoso Elon Musk, dono da famigerada Tesla, nominada sugestivo. Eu entendi a referência. Que tem investido pesado em tecnologia aeroespacial. Elon Musk, que é dono e proprietário também da SpaceX, empresa destinada apenas a desenvolver e trabalhar com essas tecnologias aeroespaciais, tem feito cada vez mais avanços na área da corrida espacial. O primeiro foguete reaproveitável, um dos foguetes com maior capacidade de propulsão do mundo, o BFR, Big Fucking Rocket, ou Big Falcon Rocket, além, é claro, de expedições pré-programadas para 2024, quando ele pretende iniciar uma colonização de Marte. Além, é claro, dos diversos experimentos extravagantes, como o veículo Tesla, que foi enviado pela SpaceX para o espaço, e os seus diversos experimentos e também as diversas tecnologias aplicadas à condição humana
na Terra. Telhados inteligentes, inteligência artificial, ou seja, ele literalmente está investindo em um novo estilo de vida para os seres humanos, quem sabe até fora do nosso planeta. Olha, até acho que seja interessante viajar para outro planeta, desde que lá eu não encontre muitas coisas desse tipo. Ou que, pelo menos, também não me esqueçam lá. 500 billion years. Nobody here. E qual sua invenção favorita? Qual tecnologia que você mais usa? Já pesquisou sobre ela para ver a origem? Quem sabe não tem uma história um pouco nada ortodoxa por trás dela. Aproveita a invenção do Wi-Fi, vai lá e curte e compartilha esse vídeo. Aí não se esquece de se inscrever nos nossos canais, @Temporizarte no Instagram e Temporizarte no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.